Gente boa de Deus, como eu disse há pouco, quando eu voltasse, eu leria em Atos dos Apóstolos no capítulo 5. E eu espero que você esteja adequado para que a gente leia juntos, já agora. Entretanto, por que se diz entretanto? Entretanto é uma passagem. Passagem em relação a quê? A um contexto antecedente. O que esse contexto antecedente diz e onde ele começa para justificar esse entretanto? Começa aqui quando se diz José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, que era também um levita, natural lá do Chipre. E como tivesse ele era portanto um judeu criado numa cultura minóica, sofisticadíssima, mas era levita, portanto era da tribo de Levi em Israel. Como tivesse um campo, vendendo esse campo, trouxe o preço do campo todo e o depositou aos pés dos apóstolos para servir a comunidade, conforme nos dizem os versos de 32 a 35. Esse era o propósito, totalmente social. Não era para Pedro, não era para os apóstolos, não era para construir uma grande torre na Galileia, não era para nada, era para socorrer pobres, necessitados e carentes entre eles, que eles estavam assim fazendo. Entretanto, ou seja, a despeito de ações tão generosas, genuínas, sinceras e verdadeiras, também nesse período aconteceu algo oposto. Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas de acordo com a sua mulher, ou em acordo com a sua mulher, em conluio com a sua mulher, esse de acordo aqui não está bem posto, porque soa como se fosse narrativo. De acordo com o que disse Safira, não, é de acordo no sentido de que é em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço da venda do bem, da propriedade. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, como Barnabé fizera. Trouxe o preço do seu campo e depositou aos pés dos apóstolos. Ou como diz o verso 35, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida em que alguém tivesse uma necessidade. Então, por causa desse contexto, Ananias agiu assim com a sua mulher. Só que eles fizeram o seguinte: eles disseram, vamos vender a nossa propriedade, vamos tirar uma parte para nós e vamos botar o resto aos pés dos apóstolos. Mas nós vamos dizer para todo mundo que esse é o valor da propriedade, porque a gente tira uma onda. Todo mundo está fazendo isso. Os mais espirituais aqui entre nós fazem assim. Os que são mais celebrados fazem assim. Barnabé acabou de fazer assim. Isso dá um status. As pessoas olham para você como alguém generoso. Então vamos fazer isso, Safira, mas não vamos dar tudo, não. Vamos guardar uma parte para a gente, mas vamos tirar essa onda. Vai ser bom, vai ser legal. Mas nós vamos dizer que é o valor do campo todo. E eles foram e assim fizeram. Fizeram esse conluio, que hoje em dia parece uma besteira. Diante do que se faz, é armação sobre armação, engano sobre engano, prostituição dentro de gabinetes pastorais, bordéis de igreja.
loucuras e loucuras indizíveis, impensáveis. Essa historinha de Ananias e Safira parece uma bobagem, pé da roubalheira, da maledicência com a qual tudo é feito, com a construção de mente completamente destituída do temor de Deus, e chegando a exageros que até há pouco tempo atrás não se poderia nem conceber que se fizesse, mas se faz. Então a história de Ananias e Safira, comparada com as histórias do Papo de Graça, é uma brincadeira. A mentira deles comparada com as mentiras do Papo de Graça que a gente ouve aqui todo dia é brincadeira. E eles foram e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eu acho essa pergunta extraordinária, porque faz com que Ananias analise o seu coração no conluio íntimo e secreto do seu coração com Satanás. E Pedro diz mais. Quando pergunta por que encheu Satanás teu coração, o que ele está dizendo é: o que foi que tu ofereceste a Satanás para que Satanás alimentasse o teu coração com a tua oferta a ele? Porque a ação de Satanás em mim depende do que eu ofereço a Satanás. Satanás não age em ninguém que não ofereça a ele alguma coisa. Tem que ser no mínimo atenção, curiosidade, ambição, ganância, ou vontade de aparecer, busca por fama. No caso deles era tirar uma onda ética generosa. Olhem para o coração de vocês e enxerguem quais foram as razões pelas quais Satanás teve o espaço que teve, porque vocês criaram. Então, não perguntem nada a Satanás. Quem quiser saber as coisas profundas de Satanás, discirna no seu próprio coração as coisas profundas do homem. Porque Satanás não tem nada profundo que não seja apenas aprofundado. Porque o que Satanás tem de profundo para ele, ele não pode aplicar em mim, a menos que eu ofereça o equivalente a ele. Aí ele potencializa, hiperboliza, exagera, agrava e enraiza aquilo em mim. Mas sou eu que faço a oferta. Por que encheu Satanás teu coração? Deus não faz perguntas a Satanás quando tem um homem decidindo andar na mentira. A pergunta é para o homem. Lá no Éden, Deus perguntou ao homem: Adão, Adão, que foi isso que tu fizeste? Por que tu comeste do fruto? Aí Adão disse: foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi Satanás. E o Senhor não perguntou: Satanás, por que tu fizeste? Porque Satanás é Satanás. Satanás está na dele. Eu é que não estou na minha, porque não estou na de Deus. Aí eu ofereço a Satanás o que Satanás gosta em mim. Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu? Era teu. Você não tinha que dar para ninguém, não é obrigado, não tem barganha, não tem legislação, aqui tudo é espontâneo. Tem que ser espontâneo, sincero, verdadeiro. Isso aqui não é seita, Ananias. O que é teu. Se tu quiseres dar, tu o darás espontaneamente. Mas ninguém está te pedindo, ninguém está te obrigando, ninguém está te condenando,
ninguém está te julgando, ninguém está exaltando a quem dá e ninguém está diminuindo a quem não dá ou não pode ou não tem. É justamente para acabar com isso tudo que nós estamos fazendo isso entre nós. Porventura, conservando o que era teu contigo, não seria teu. E vendido, não estaria o dinheiro em teu poder? Então, primeiro, você não precisava ter vendido. Se era teu, cuidasse. Se você vendesse e não quisesse dar nada, o dinheiro era seu, ficasse. Mas para que isso? Para que mentira contra o Espírito Santo? A gente está vivendo, Ananias, na presença de Deus. Nós somos um flagrante. Essa história de religião, de encenação, de fanfarrice farisaica, Pedro diz, acabou. Aqui a verdade é do Espírito Santo e a mentira é contra o Espírito Santo. Não é contra homens, não. Você está destruindo você mesmo. Você está pecando contra o santuário de Deus, que é você. É você que se faz mal ao pensar que enganando os homens você consegue passar ileso diante de Deus, porque Deus não está te pedindo nada do que tu propuseste. O que é teu. Se tu o deres, dá-o com alegria espontânea e não de outro modo. Mas não compres imagens, não faças marketing, não apresentes fachada. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, Ananias. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor sobre todos os que ouviram e viram essa história. Levantando-se os moços que estavam ali, cobriram o corpo de Ananias e, levando o corpo, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que ocorrera. Sabe lá onde Safira andava? Chegou ela, animadíssima. Então Pedro, dirigindo-se a ela, quando ela entrou, perguntou-lhe: dize-me, Safira, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: ah, sim, foi esse mesmo valor que eu vendi. Tornou-lhe Pedro: Safira, por que entraste em acordo com teu marido para tentares o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os mesmos jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos temeram e tremeram. Primeiro eu quero dizer que esse episódio histórico não determina que por causa disso Ananias e Safira abriram os olhos no inferno. Não. Absoluta certeza o seu irmão aqui tem que eu vou chegar na eternidade e vou encontrar Ananias e Safira em glória. Eles foram disciplinados para salvação, para aproveitamento. Isso aqui é uma ação da graça de Deus. Isso é graça sendo aplicada. É disciplina do Pai que corrige a todo filho a quem ama. E bem-aventurado é o filho que não fica sem correção. Bem-aventurado é o disciplinado. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Bem-aventurados sejam Ananias e Safira, porque apesar de todo o seu pecado, o espírito deles foi salvo no dia do Senhor, mas eles se tornaram referência,
arquétipo, exemplo, para que todos nós saibamos que não é na presença de Pedro, nem de João, nem de apóstolos, nem de religião, nem de homens, que tem que estar o nosso coração. Eu nunca minto a homens, eu sempre minto ao Espírito Santo. Eu minto a Deus, porque Deus é quem vê, Deus é quem sabe. Quando eu minto a Deus, eu digo a Deus pela minha mentira. Direi que tu não viste, direi que tu não ouviste, direi que tu não sabes. Quando eu minto, e eu não estou falando aqui de bobaginha, de um cara ali que evitou um constrangimento, dizendo, desculpa, eu me atrasei ali um pouco. Ninguém deve fazer isso, mas não estou falando de coisa séria. Embora quem não seja fiel no pouco, não seja no muito. Mas quando eu minto, eu estou mentindo contra a verdade. Quem está mentindo contra a verdade está pulando de cabeça na ponta da espada de dois gumes. Sempre. Eu só minto contra o Espírito Santo. Porque Ele é o Deus que vê. A minha vida existe nele. Eu sou um flagrante permanente. Eu vivo nu, por dentro e por fora, diante dele. Diante de Deus não há camisa, não há calça, não há cueca. Eu estou nu. Ele é que me veste, para o meu conforto, com as vestes da justiça do sangue do Cordeiro Eterno, para a pacificação da minha consciência, para que eu me suporte. Ele me veste. Mas para que eu jamais me engane, Ele me veste. Jamais me engane pensando que existe um ambiente onde Deus não é Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque entre nós, isso aqui acabou. Acabou. Mentira virou bobagem. Depende da gravidade dela apenas. Por gerar coisas muito trágicas, aí a gente presta atenção, do contrário, é normal. Aí se mente o tempo todo, se mente testemunhando, se mente para a glória de Deus, se criam fantasias para o povo pensar que foi Deus que fez. Não faz mal, Deus não fez, foi a gente que criou um truque, mas glória a Deus. De um lado, Deus não pode reclamar, está todo mundo de mão para cima dizendo que foi Ele que fez, a gente que construiu, e a grana vem para nós, aleluia. É um win-win relationship com God, com Deus. Ele ganha e nós ganhamos. Ai de nós, porque acabou o temor do Senhor no coração da maioria. Ai de nós. Nós ainda vimos aqui ano passado, no início deste ano e já neste ano, algumas ações de Deus ao estilo Ananias e Safira. Vocês lembram daquele senhor, pastor, sogro, possuindo a nora, e por fim até obrigando a nora a querer continuar a ter relações com ele durante anos, 4 anos, 5. E como ele lutou aqui e me amaldiçoou de todos os modos, me chamou de diabo, disse que ia continuar fazendo a maldade dele, que ele ia pegar assim aquela safada do jeito que ele quisesse, e as demais meninas da igreja que ele pegava mesmo. E vocês viram os embates que nós tivemos aqui. De todo o coração eu exortei em amor e em verdade, mas tive que dizer a ele:
se ele continuasse naquela determinação de recalcitrância contra os aguilhões, eu citei para ele o texto de 1 Coríntios 5, de que a mão de Deus iria ferir-lhe a carne, na esperança de que o espírito dele ainda fosse salvo no dia do Senhor Jesus. E vocês viram como 2 semanas depois um homem saudável aparece aqui com um diagnóstico de câncer, e menos de 10 dias depois ele estava sepultado. Não sei nem se chegou a tanto. E o temor que caiu no coração de todos. Nós vimos nos últimos 3 meses, acompanhamos a história do pastor Roberto, lá no interior de São Paulo, da Cláudia, da Vera, dessa família que, pela graça de Deus, a mão do Senhor libertou. Salvou um grupo enorme de pessoas que estavam há anos sob engano e mentira. Mas vocês viram que a intervenção de Deus trouxe morte. Morte. E vocês também me viram aqui dizendo que quando a Fernanda, filha da Cláudia, médica cardiologista, que coincidiu de cuidar do pastor Roberto no hospital depois daquela catástrofe inteira, quando ela disse que dificilmente ele se recuperaria do 3º infarto, tudo assim, rápido e súbito, eu disse que oraria por ele. No dia seguinte, ou 2 dias depois, veio a notícia que naquela mesma noite ele tinha morrido. E eu falei, como eu disse aqui ao Braulio, ao final daquele papo de graça, eu orei por ele, mas meu coração ficou com a convicção de que o Senhor vai levá-lo. Do contrário, vai ser até pior para ele ficar. E esse povo que está aí precisa começar a recuperar o fato de que Deus é santo. Que graça de Deus e santidade de Deus não são divorciadas, são a mesma coisa. Que a disciplina de Deus é graça, é amor, é para aproveitamento. E mais, é bom que todos saibam que se eu quiser andar como eu queira andar, eu estou livre para fazê-lo. Sabe? Ateus, agnósticos, livres pensadores sinceros e honestos vivem com muito mais condescendência divina sobre suas vidas, pelas suas sinceridades, do que esses. Entre nós, apóstolos, bispos, pastores, mentirosos, nojentos, ludibriadores, adúlteros, enganadores, swingueiros, surubentos, ladrões, roubadores, criadores de armadilhas, de ardis, mágicos do engano. Esses não creem em Deus. A gente tem que refazer o conceito de ateísmo. Ateísmo de verdade, gente, não é quem tem a coragem de dizer que não crê em Deus. Não é. Ou que não sabe se existe Deus, o agnóstico. Não. Sendo honesto. O grande ateísmo é dizer: em nome de Jesus eu estou aqui, já com 3 meninas esperando lá atrás, um gabinete pastoral para ele carcá-las convenientemente, enquanto a esposa dele está sequestrada em casa com 6 Rivotril na cabeça. Esse é o ateu. O ateu é esse que fica aí criando campanhas para arrancar dinheiro, Ateu Macedo, ateu Valdomiro, ateu Estevão Hernandes, ateu Sônia Hernandes, ateu Malafaia, ateu Feliciano, ateus, eles não creem em Deus. Se crescem, não brincariam, não roubariam, não mentiriam, não adulterariam cinicamente, depois vivendo com cara de santidades de fariseu.
Ah, meu amigo, eu perdi as estribeiras. Eu estou cansado de ver ali no Facebook o pessoal mandando mensagenzinha para ateu. Quer mandar mensagem para o ateu? Manda para Macedo, manda para esses pastores, manda para essa moçada, mande para esses que são os únicos ateus. Esses não creem em nada. Não creem em Deus, não. Não creem, das suas próprias bocas eu já ouvi. E um amigo meu fazendo negócio com um deles, ouvi um deles dizer: olha, aqui você toda hora diz se Deus quiser, fica sabendo, Deus aqui não tem desejo, Deus aqui não tem vontade, Deus aqui sou eu. Esses são os ateus. São os ateus que vocês aplaudem, ateus nos quais vocês investem, e ateus nos que vocês defendem. Só porque eles carregam o nome de Deus na boca, enquanto seus corações estão em todos os lugares, divorciados do eterno. Mas o ateu é o que tem a coragem de dizer: eu não creio em Deus, não sei se Deus existe. Esse tem toda a minha reverência, se estiver sendo honesto. Agora esses outros, eu não tenho nada a lhes dizer, a não ser que grande juízo vem sobre vós. E sobre todos os outros, aqui entre nós mesmos, que estão brincando disso por aí. Brincando em âmbitos menores, em lugares menores, no alcance das suas mãos, mas você sabe que é com você que o Evangelho está sendo falado neste dia. Senhor Jesus, por favor, não são gritos, não são performances humanas, é o teu poder. Eu peço que tu derrames o teu poder, ó Espírito Santo, que tu venhas sobre todos, convencendo a todos nós do pecado, da justiça, do juízo, e nos exortando à verdade, para que sejamos salvos da nossa mentira, do nosso engano, do nosso ateísmo, da nossa vida sem Deus. Eu vou pedir para pararem essa música aí, por favor, só um minutinho, porque quando eu estou falando não dá para botar uma música em cima, porque ficam duas vozes em português, ninguém entende nada, entendeu? Quando é em inglês, às vezes até que nem atrapalha tanto, mas em português não dá. É com você que eu estou falando. Olha aqui para mim. O que eu quero de você? Presta atenção. Deixa eu sentar aqui juntinho. Eu quero que você responda com sinceridade. Você se acostumou a mentir para o Espírito Santo? Mentir. Testemunhos que não são verdadeiros para a glória de Deus. Sua mente entrou nesse esquema de que se os outros ficarem alegres achando que foi uma coisa que Deus fez, não precisa ser verdade. O quanto que o espírito de Ananias e Safira entrou em você? Não em relação apenas a vender uma propriedade, um campo, mas no todo. Que é esse espírito de não mais pensar em Deus como sendo aquele diante de quem eu sou um flagrante. Você ainda pensa em Deus, sabendo que diante dele você está nu. Ou Deus já inexiste para você faz tanto tempo, e você já se habituou a falar com esse que não existe, a cantar para esse que não existe, a aplaudir esse que não existe, sair para sacanagem porque ele não existe, mas faz de conta que existe. Não, ele existe sim, ele só não está nem aí.
ou ele está aí só se a gente não comparecer, se a gente não der dinheiro, se a gente não fizer algumas coisas. Se a gente fizer certas coisas, ele topa tudo. Porque Deus, afinal, topa tudo por dinheiro. Eu não é? Deus dos crentes foi criado pelo Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. Mas me responda. Você perdeu o temor do Senhor mesmo? Porque o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a língua falsa perversa, o falar injurioso, o olhar altivo, preconceituoso, soberano, arrogante. O temor do Senhor consiste em aborrecer todas essas coisas em nós. O temor do Senhor consiste em dizer: em mim não. Mentira não, arrogância não. Fofoca não. Maledicência não. Interesserismos não. Manipulação do próximo não. Intervenção na vida do outro não. Temor do Senhor tira do nosso coração todo o desejo de fazermos performances, teatralidades. Temor do Senhor coloca dentro de nós a certeza de que Deus é fogo consumidor. Isso não significa que Deus é inferno, significa que Deus é santidade. Significa que o que for palha na minha vida vai queimar. Só vai ficar o que suportar o cadinho da santidade de Deus, o resto é fogo.